Amados e queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, com a sua casa, com tudo que você fizer dentro da vontade do Senhor. Amém? Passando aqui hoje para gravar mais um vídeo para o nosso canal, trazendo uma mensagem maravilhosa que o Senhor foi me dando durante essa semana e para compartilhar com cada um de vocês aí, meus inscritos amados e queridos. Gostaria de pedir já então para você deixar o seu like, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever, tá? E ajudar, compartilhando, deixando o seu comentário, tá bom? Irmãos, eu peço assim para deixar o like, para se inscrever. Não é para que o canal cresça e eu possa monetizar esse canal, tá? Não tem nenhuma intenção de monetizar esse canal, tá bom? A única intenção aqui é levar a palavra do Senhor mais adiante, que outras pessoas ouçam a palavra, tanto cristãos como não cristãos, tá bom? Para que a obra do Senhor cresça, amém? Então, para você que já se inscreveu, muito obrigada, Deus te abençoe, tá bom? E vamos lá para o estudo dessa semana. Essa semana o Senhor vai falar conosco, gente, através de uma história muito bonita, tá? E que tem muito a nos ensinar, como tudo na palavra do Senhor, né? De Gênesis a Apocalipse, são ensinos maravilhosos, né? Para as nossas vidas. E hoje nós vamos aprender um pouquinho com um homem chamado Naamã, tá? A Bíblia diz o seguinte, no segundo livro de Reis, no capítulo 5. Irmãos, eu não vou ler todo o texto, porque ele é bem extenso, tá? Eu vou ler algumas coisas para ir trazendo a revelação da palavra do Senhor, aquilo que Ele me deu. Mas aí os irmãos leiam em casa, estudem em casa, porque é maravilhosa essa passagem, tem muitos ensinamentos, tá bom? E coisas que o Senhor não ensinou, não passou para mim, para eu compartilhar com vocês aqui, o Senhor pode falar com você. Estudando, buscando conhecer, o Senhor vai te revelar também, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este varão homem valoroso, porém leproso. Então vamos entender o seguinte, gente. Esse homem, ele era um homem estimado pelo seu rei. Ele era um homem aclamado pela sua nação. Ele era um homem que trazia muitas vitórias ao seu povo, tá? Porém, gente, por que Naamã era uma pessoa vitoriosa? Porque Deus o usava para livrar aquela nação. Embora Naamã não fosse um israelita, ele era um homem a quem Deus usava, tá? Ele era um homem a quem o Senhor se agradou de usar e de engrandecer na nação dele. Ele era usado pelo Senhor. A palavra diz que por ele o Senhor dava livramento, tá? Era o Senhor que tinha o poder, era o Senhor quem tinha a dedicação, era o Senhor quem tinha a vontade de abençoar Naamã e fazer dele um homem vitorioso, e fazer dele um homem aclamado, fazer dele um homem respeitado na sua nação pelas vitórias que ele trazia, tá? Porém, Naamã era um homem leproso, né? E a lepra, gente, até hoje ela é uma doença que não tem cura, tá? A pessoa que era leprosa, ela era excluída em Israel. Uma pessoa leprosa, ela não podia nem mesmo estar no ciclo social. Ela tinha que ser afastada, tinha que sair da sua casa, né? Tinha que sair do meio dos seus parentes, tinha que sair do meio das pessoas. Por quê? Porque era uma doença contagiosa, né? E se afastavam. Mas é bem interessante, meus irmãos, que aqui quem usava Naamã era o Senhor quem dava a ele as diretrizes, era o Senhor que dava a ele as estratégias, era o Senhor quem conduzia o exército através de Naamã e dava vitória à sua nação, né? E é muito interessante, irmãos, aqui eu quero ressaltar aqui a coragem desse homem, né? Porque mesmo ele sendo um homem leproso, e com certeza essa doença impunha a ele muitas limitações, Naamã era um homem que não usava a sua doença, as suas debilidades,
para não enfrentar as suas guerras, para não enfrentar as suas lutas. Mesmo com aquela doença que estava corroendo ele aos poucos, Naamã lutava e vencia. Ele carregava suas dores, sim, mas ele não deixava de lutar. E por isso ele era um homem vitorioso. E eu creio que por isso o Senhor se agradava de Naamã, mesmo ele não sendo um israelita, né? Ele não usava isso como desculpas. Gente, aqui no estado de São Paulo, na cidade de Itu, tem um leprosário, tá? E eu já fui fazer alguns trabalhos de evangelismo lá, tá? Essa doença, gente, ela é muito cruel, tá? Eu cheguei a ver várias pessoas, porque ela vai matando aos poucos, ela vai corroendo, ela vai comendo todo o corpo da pessoa aos poucos. Os órgãos da pessoa vão sendo debilitados aos poucos, tá? Então eu cheguei a ver pessoas que não tinha mais o nariz, que não tinha mais a orelha, né? Que não tinha mais partes das mãos, como os dedos, né? Pessoas que tinham metade do pé amputado. E isso, meus irmãos, gera muita dor. Hoje em dia, ela já não é uma doença tão contagiosa como antigamente, né? A gente ia lá, visitava eles, conversava de perto. Por quê? Porque tem remédios que ajudam eles a suportarem essa dor e que também não deixa a doença ser transmitida, né? Então, meus irmãos, essa doença também é conhecida hoje em dia como hanseníase, tá? Mas ela ainda existe e é uma doença muito cruel e até hoje ela não tem cura. O que existe são remédios, tratamentos para amenizar a dor, para amenizar o sofrimento, mas ela continua sendo uma doença fatal, né? E o fato, minha gente, é que esse homem, o que me chama a atenção em Naamã, é que mesmo ele sendo um leproso, ele partia para as guerras, levando suas dores. Se hoje em dia essa doença é difícil de tratar, imagina naquela época, gente. Não havia, né, remédios analgésicos como tem hoje, que você toma um remédio e a dor passa. Não existia isso. Ele sofria, ele sentia as suas dores, mas ele não deixava de ir para a luta, né? Eu acredito que se Naamã chegasse diante do rei e falasse: olha, rei, eu estou debilitado, a minha saúde está cada vez mais complicada para mim, eu estou sentindo muitas dores, eu não quero mais partir. Eu creio que o rei, por estimá-lo muito, porque a Bíblia diz que ele era um homem estimado pelo seu rei, o rei compreenderia e liberaria ele, né? Mas não, gente, ele partia para a luta mesmo assim, né? E aí, no versículo 2 diz o seguinte: e saíram tropas da Síria, e da terra de Israel levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, eu sei que Deus usa a palavra dele e fala com cada um de uma forma. Eu já ouvi várias pregações sobre essa passagem, dizendo que Naamã era um homem orgulhoso, prepotente, né? Que talvez ele fosse um homem muito arrogante devido à posição social que ele ocupava. Mas, há alguns dias, o Senhor vem falando comigo e me mostrando que, assim, eu entendo, sim, né? São palavras que vêm do coração de Deus, mas hoje eu quero convidar você a, juntamente comigo, ter um olhar diferente sobre esse homem, né? Porque, veja, irmãos, essa menina, vamos chamar de jovem porque a gente não sabe a idade dela, a palavra diz que era uma menina, né? Mas provavelmente uma menina já de seus, sei lá, 12, 14 anos, porque já sabia o que estava falando, né? E já tinha uma fé firmada no Senhor. Ela já tinha uma fé forte, né, no Deus de Israel. Já tinha poder de decisão, de crer ou não crer, né? Essa menina, gente, ela era mulher, estrangeira e escrava. Nessa época, gente, a mulher não tinha voz ativa. Um homem não dava ouvidos ao conselho de uma mulher, muito menos uma estrangeira e menos ainda uma escrava. Se os homens não davam ouvidos às suas esposas, imagina a escrava da sua esposa, gente, né? E Naamã, ouvindo isso aqui,
ele diz o seguinte: então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Naamã, quando a esposa dele fala sobre isso para ele, e relata que foi a menina trazida de Israel que havia dado essa informação, Naamã dá ouvidos àquela menina, né? Então, meus irmãos, eu não consigo enxergar aqui em Naamã um coração arrogante, soberbo, orgulhoso. Sabe por quê? Sabe quando que uma pessoa orgulhosa ia dar ouvidos a uma menina nesta situação? Nunca. Naamã tinha várias razões para não acreditar nessa menina. De onde ela tinha sido levada? De Israel. Como que ela estava na casa de Naamã? Como escrava. Naamã podia muito bem ter falado: menina, vem aqui, deixa eu te falar uma coisa. É sério que em Israel tem um profeta? É sério que se ele falar comigo, o seu Deus vai me curar? E onde estava esse profeta quando as minhas tropas entraram em Israel e trouxeram você escrava? O Deus Todo-Poderoso, que tem poder de curar a minha lepra, não tinha poder de livrar você do cativeiro? Naamã tinha acabado de voltar da guerra. Naamã tinha acabado de voltar de Israel. Ele tinha acabado de vencer as tropas de Israel. Eles tinham acabado de saquear Israel, porque quando haviam guerras assim, eles levavam ouro, pratas, riquezas e até as pessoas como escravas, como é o caso dessa menina. Então Naamã tinha todas as razões para não acreditar, para não crer. Por que o seu Deus, então, por que o seu profeta não falou em favor de Israel, para Israel não ser saqueado? Por que o seu Deus não impediu que você viesse para minha casa como escrava? Mas não, gente. Ele dá ouvido. Ele acredita no que aquela menina está falando. E a atitude de Naamã, ao dar ouvido a essa menina, demonstra que Naamã tinha um coração humilde. Ele ouvia pessoas que estavam numa posição social que ninguém mais ouviria. Imagina um general do exército. Mas ele não apenas ouviu o que ela falou, ele acatou aquilo. E aí o que ele faz, gente? Ele vai ao rei, fala isso para o rei. Isso mostra que Naamã era completamente submisso às suas lideranças, às suas autoridades. Porque, veja, gente, se ele fosse sair para uma guerra, se ele fosse sair para resolver alguma coisa estatal, ele deveria, sim, notificar ao seu senhor, ao seu rei. Mas aqui Naamã estava falando de algo particular, algo da vida dele. Eu não acredito que Naamã teria que dar satisfação sobre algo da vida particular dele que ele fosse resolver, né? Ele poderia ter ido acatado, ter pegado seus servos e ter ido lá. Mas não, gente, ele vai primeiro ao rei. Sabe por quê? Porque ele entendia o que é uma liderança. E ele vai lá e fala para o rei. E o rei, numa atitude amigável com ele, fala: eu vou enviar uma carta ao rei de Israel. Né? Há um equívoco aí, né? Porque a menina não falou que era o rei de Israel que ia falar. A menina disse que o profeta, se ele fosse até o profeta, né? Mas enfim. Aí, o que é que Naamã faz, gente? Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Gente, vestes nessa época aqui era igual ouro, tá? Era muito caro, né? Só quem tinha muitas mudas de vestes eram pessoas da alta sociedade, da cúpula. Era muito difícil, tá? Então, vamos aqui. Ele foi até o rei de Israel. O rei de Israel se preocupa, porque o rei de Israel realmente não pode fazer nada. Ele fala: sou eu por acaso Deus para dar a vida ou tirar a vida? Como que eu vou curar esse homem, né? E aí chega aos ouvidos de Eliseu, que era o profeta. E Eliseu manda dizer o seguinte: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei:
Por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Tá? Por quê, gente? Porque embora Israel estivesse naquela situação, subjugado, vencido, ainda havia um profeta em Israel e ainda havia um Deus em Israel. Um Deus que ouvia a palavra do profeta. Um Deus que honrava aquilo que saísse da boca do profeta. E que o que ele tinha, por exemplo, vivenciado derrotando Israel, não havia encolhido a mão de Deus. E nem o amor de Deus por Israel, né? Por aquele que cria. E aí diz o seguinte: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Então, gente, algumas pessoas falam que aqui foi o ápice da arrogância do Naamã. Porque ele ficou indignado. A Bíblia diz que ele ficou indignado, né? Aqui. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Gente, veja, eu não entendo que Naamã aqui teve um ápice de arrogância ou de orgulho. Vamos entender o seguinte: Naamã era uma pessoa que estava na alta cúpula. Ele não estava acostumado a fazer as coisas, ele estava acostumado a pagar para fazer as coisas. Naamã tinha servo para tudo, para curar, para lavar suas feridas, para limpar os seus pés, porque naquela época existiam os escravos que limpavam os pés dos seus senhores. Naamã era um homem que tinha pessoas para ajudá-lo a se vestir, para montar no seu cavalo. Ele era uma pessoa que tinha tudo nas mãos. É como a gente diz hoje, que é tudo mastigado. E o profeta, fazendo isso, mostra para Naamã 2 coisas. Que em Israel, o único general de guerra era o Senhor dos Exércitos. Que por mais que ele fosse um homem vitorioso, porque Deus queria que ele fosse, somente ao Deus de Israel o profeta se prostraria. E outra coisa, Naamã levou várias coisas, prata, ouro, vestes. Então, como Naamã, ele era um homem que ele comprava tudo que era feito pela vida de Naamã, era a custo de dinheiro. Ele comprava os serviços, ele pagava pelos serviços. Naamã não tinha uma visão de um Deus, por exemplo, que dava sem esperar receber. Quem sabe no coração de Naamã havia um pensamento de falar o seguinte: quando o profeta vê tudo que eu vou oferecer a ele, ele vai orar por mim, ele vai colocar as mãos em mim para me sarar pela recompensa. E o profeta mostra para Naamã que o quê? Que com Deus não tem barganha. Deus não faz nada. O poder do Senhor, as bênçãos do Senhor não podem ser compradas. E Naamã precisava entender isso. E eu não entendo aqui que o profeta quis humilhar Naamã. O profeta quis ensinar a Naamã que independente do que ele fazia, independente do como ele vivia com os deuses da Síria, com o Deus de Israel era diferente. Porque com os deuses da Síria, com os deuses pagãos, tudo que eles queriam, eles tinham que oferecer sacrifício. Eles ofereciam sacrifícios para chover, eles ofereciam sacrifícios para a semente brotar, mas com o Deus de Israel era diferente. A única coisa que Deus de Israel queria e continua querendo de cada um de nós é a obediência à sua palavra. E Naamã precisava entender isso, que ele não iria persuadir o profeta a liberar uma palavra para ele por causa dos seus bens. Por causa daquilo que ele tinha a oferecer. Não é pelo que ele tinha a oferecer, mas pela disposição do coração dele em obedecer a Deus. E a gente vai entender isso aqui. E o profeta, ele fala sobre isso. É isso que ele quer ensinar. Naamã, não é assim. Aqui em Israel, a coisa funciona diferente. Tá?
Aqui em Israel, você não precisa pagar. O Deus de Israel não quer que você pague, ele não quer os seus bens, ele quer a sua obediência. A moeda do reino dos céus, na mão, é completamente diferente. Deus fala, você ouve, crê, pratica o que ele mandou e recebe a sua bênção. E era assim que Naamã teria que fazer, né? E ele diz o seguinte, ele ficou indignado, né? E aí a palavra do Senhor diz assim, ele fica indignado, tal. E outra coisa, gente, que eu estava esquecendo, mas o Senhor trouxe a minha memória agora. Veja o que Naamã diz aqui. Certamente ele, o profeta, ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. E Naamã ia fazer o quê? Só receber. Isso nos mostra, gente, que Naamã era uma pessoa acomodada. Ele recebia tudo na sua mão, mastigadinho, como diz hoje em dia. Isso acontece muito com a gente hoje. Né? A gente fala, pastor, ora por mim. Vem uma irmã, ora por mim, pela minha vida. Né? Ora por aquilo, mas nós muitas vezes não temos um coração disposto a pagar o preço daquilo que nós queremos. Aí você vai falar assim, irmã, mas Jesus já pagou o preço. Mas ele não disse que você não precisa mais fazer nada. Tá? A irmã, você quer a restauração do seu casamento, então você tem que orar, você tem que buscar, você tem que jejuar pelo seu esposo. Irmã, eu quero a salvação do meu filho, mas não ora por ele, não jejua por ele, não faz uma campanha pela vida dele, né? Se alguém chamar, irmã, vamos fazer uma campanha no monte, a irmã só falta desmaiar. Inventa até doença que não tem nas pernas porque não consegue subir o monte para orar. Irmã, faz um jejum. Irmã, eu jejum. Sim, eu faço jejum. Eu levanto às 7 horas e jejum até às 7h30. Pessoas que querem o milagre, mas não querem pagar o preço do milagre. As pessoas querem o favor de Deus, mas não querem cumprir aquilo que o Senhor já determinou para que elas recebam o seu milagre, a sua bênção. Pessoas que querem um bom emprego, querem um bom salário. Senhor, eu oro, eu preciso de um bom salário, mas não se prepara, não faz um curso. Quando Deus abre uma porta de emprego, ele não faz com excelência o que Deus mandou. Pessoas que não querem pagar o preço, que é tudo mastigadinho na mão. E com Deus não funciona assim. Deus faz a parte dele, mas a sua e a minha parte é incumbência nossa e é dada pelo Senhor, tá? E aí ele fala assim, não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Outra coisa, meus irmãos. Naamã estava acostumado a falar, a ordenar e todo mundo fazer como ele queria, o que ele queria. Ele tinha muitas pessoas às suas próprias ordens, mas aqui é diferente. Aqui o profeta mostra para ele o seguinte, Naamã, lá na Síria você faz o que você quer, você manda, você ordena e você é obedecido, mas aqui em Israel, quem manda é o Senhor, é Deus de Israel. E você aqui obedece. Quem dá as diretrizes para você, Naamã, é Deus. Irmãos, Deus não ouve conselho dos homens. Aos olhos de Naamã, ele poderia ser curado tomando banho lá em Farpá, mergulhando em Farpá, ou em Abama, que eram rios muito melhores. Era uma justificativa palpável a dele. Os rios eram melhores, as águas eram melhores, mas Deus não tem compromisso com a visão do homem. Com Deus a coisa funciona na obediência às regras dele. É ele quem determina, é ele quem diz. E outra coisa, irmã, mas isso é pela fé. Deixa eu te falar uma coisa, Naamã tinha uma fé que muitos cristãos e muitos israelitas na época não tinham. Porque quando ele ouviu aquela menina, ele creu no seu coração, mas ele agiu como quem cria. Assim que ele ouviu aquilo e ele creu naquilo, ele foi ao rei, ele agiu, porque quem crê, quem tem fé, age. A fé não é apenas acreditar, a fé, ela está ligada, o crer, ele está ligado à ação.
age, quem crê age como ele agiu. E aí ele vai, ele age, ele chega até o profeta, até Israel. Porque ele chegou lá, porque ele cria, porque ele tinha fé, porque se ele não tivesse fé, não tinha nem dado ouvidos àquela menina. E aí ele chega e o profeta diz o seguinte, Naamã, aqui realmente o Senhor vai te curar, Deus tem poder para te curar, mas não é do jeito que você quer. Não é aonde você quer. Não é andando nos caminhos que você quer. Ei, Naamã, deixa eu te falar uma coisa. Deus não te perguntou quantos rios tem lá na Síria. Ele conhece, porque os rios de lá também são dele. Toda a terra e sua plenitude é do Senhor. Ele conhece os rios de lá. Mas ele determinou que se quiser ser curado, é aonde ele mandou. Não é pelos seus caminhos, minha irmã. Não é pelos seus caminhos, meu irmão. Não é como você acredita que é melhor. Não é como você diz que é melhor. Deus não está disposto a andar pelos seus caminhos. É você que tem que andar nas diretrizes do Senhor. E Ele nunca deixou de dar as diretrizes àqueles que querem viver para Ele. Né? E aí ele diz o seguinte. Aqui bem interessante. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Gente, aqui uma outra reflexão que me mostra que Naamã não era um homem arrogante. Porque aqui a Bíblia diz os servos de Naamã. Aqui a Bíblia não diz os soldados do exército da Síria, que estava sob o comando dele estatal. Aqui fala, gente, dos servos dele, os servos pessoais de Naamã. Eu acredito que essas pessoas aqui eram pessoas que estavam no convívio de Naamã. Eram pessoas que estavam a serviço dele na sua intimidade. Eram pessoas, gente, para quem ele dizia: olha, minhas feridas estão doendo, está machucando, está aqui. Gente, imagina uma roupa de general, uma roupa de soldado naquela época. Imagina o calor naquela região e essas feridas abertas. Provavelmente elas davam mau cheiro, doíam. Então aqui, minha gente, mostra que Naamã, no seu convívio, ele era um homem amável. Porque um servo, um empregado, não falaria jamais com o seu senhor desse jeito se ele não fosse um homem amável. Quando a gente fala de pai, né? A gente fala de uma personalidade, de uma pessoa que é disposta a cuidar, a socorrer nos momentos difíceis. É uma pessoa sensível ao sofrimento do outro. E eles, gente, olha só. E disseram: meu pai. Isso nos mostra que no convívio de Naamã, ele era um bom homem. Ele era um homem, gente, que sabia amar o seu próximo. Ele era um homem, gente, que era sensível à necessidade dos seus servos. Nós não estamos falando aqui de pessoas da realeza, não. Nós estamos falando aqui de pessoas que lavavam os pés dele, de pessoas que arrumavam seus cavalos para ele montar, de pessoas que serviam à mesa dele. Né? E mais uma vez Naamã mostra que ele é um homem humilde. Sabe por quê? Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Por que ele desceu e mergulhou no Jordão? Porque ele deu ouvidos àqueles servos. Eles poderiam falar assim: quem são vocês para me dizer se eu tomo banho ou não? Quem são vocês para me aconselhar? Olha para mim, eu sou general de guerra. Eu sou um homem da alta cúpula. Eu sou um homem estimado pelo rei, diante de quem vocês nunca vão estar. Não, gente. Ele ouviu o conselho dos seus servos. Pelos servos de Naamã, ele foi lá. Ele mergulhou. Irmã, mas por que ele teve que mergulhar 7 vezes? Porque Deus não faz no tempo do homem. Deus tem o tempo dele. Deus não abre mão daquilo que ele já determinou. O profeta não pediu a ele para ir. O profeta não implorou para ele ir. O profeta passou as diretrizes. Naamã ia se ele quisesse. Ele não foi obrigado a ir. Ele não era obrigado a ir. Ele ia se ele quisesse. Era um poder de escolha de Naamã.
profeta não diz assim, Naamã, pelo amor de Deus, vai lá que Deus vai te curar, corre, não perde essa oportunidade. Não, ele mandou falar pelo servo dele, disse, olha, se ele quiser ser curado, vai ser assim, assim, assim. E outra coisa, é 7 vezes, não é 6 não, tá? Não é 5 não, é 7. É 7. Não vamos entrar no mérito aqui que cada mergulho desse representa uma coisa, representa uma cura. Glória a Deus por isso. Mas o que o Senhor trouxe ao meu coração nessa passagem aqui é o seguinte: Deus não abre mão daquilo que Ele determinou para o homem. Deus não está preocupado se o homem quer obedecer ou não. Ele está disposto a curar. Ele está disposto a te dar o seu milagre. Agora, você e eu temos que estar dispostos a cumprir aquilo que Ele determinou para nós. Sabe por quê, gente? Porque não é necessário só ter fé, só crer, não. É necessário ter ação, atitude e obediência às diretrizes do Senhor. Tá? E se nós não fizermos isso, Deus não vai baixar o padrão. Deus não baixou o padrão para Naamã. Mas quando Naamã obedeceu, quando ele deu ouvidos àqueles homens e mergulhou as 7 vezes, isso também quer dizer que nós temos que perseverar naquilo que nós cremos. Quando ele entra, é porque ele sabe que Deus vai curá-lo, porque já havia uma palavra e Deus iria curá-lo. Irmãos, aqui tá cheio de bichinho, vocês não reparam não, tá, gente? Não sei porque que tá cheio de bichinho aqui, mas enfim, glória a Deus. Então, meus irmãos, Naamã vai e mergulha 7 vezes. Sabe o que isso quer dizer? Perseverança. Um caráter que não desiste. Um caráter que não retrocede naquilo que o Senhor falou. Um caráter, gente amada, pessoas amadas do meu coração, que não larga a palavra de Deus enquanto não viver o seu milagre. Tá? É isso que está falando aqui para nós. Então, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, eu te peço que tome uma bênção do teu servo. Outra coisa aqui, minha gente, para nos mostrar mais um detalhe do coração de Naamã. Naamã era um homem grato. Naamã era um homem que sabia retribuir o bem que lhe era feito. Sabe por quê? Ele não saiu chateado da casa do profeta, de Eliseu. Ele não saiu irado, aborrecido, porque as coisas não foram como ele queria. Ele entendeu que ninguém estava disposto, nem o profeta e nem Deus estava disposto a seguir as diretrizes dele, mas ele é que tinha que seguir as diretrizes do Senhor, e ele não estava acostumado a ser contrariado. Né? Por que ele voltou? Ele poderia simplesmente ter pegado a sua comitiva, ter seguido a estrada, ter ido para casa. Mas não, gente. Ele voltou lá. Ele voltou lá. E ele se refere a Eliseu como como se ele fosse servo de Eliseu. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha que coisa tremenda. Um coração grato. Sabe por que ele voltou lá? Porque ele precisava manifestar. Ele teve a necessidade de declarar que não havia outro Deus. Que verdadeiramente o Deus de Israel era o único Deus digno de ser louvado, de ser adorado. Que muito embora ele fosse um homem reconhecido pelo seu rei, que ele fosse um homem estimado pela sua nação, ele tinha a extrema necessidade de adorar o Deus de Israel, de dizer só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, depois que Deus trouxe isso ao meu coração, eu nunca mais enxerguei Naamã como um homem arrogante. Porque um homem arrogante, sabe quando que um homem arrogante ia dar ouvido aos seus servos? Nunca, gente. Sabe quando que um homem como Naamã seria chamado de pai se ele fosse arrogante? Nunca. Veja depois a história de Abigail e Nabal. Nabal era um homem mau, um homem de Belial. E os seus servos o odiavam. Amavam a Abigail, a esposa, mas odiavam Nabal, porque ele era um homem mau.
E Naamã não. Naamã era uma pessoa aclamada pela sua nação, estimada pelo seu rei, e na sua intimidade, na sua casa, no seu interior, dentro do seu ambiente onde ele podia ser ele mesmo, ele continuava sendo um homem amável pelos seus servos. Tá? E interessante, meus irmãos, que Jesus fala sobre Naamã. Naamã foi um homem lembrado por Jesus, foi dado como exemplo por Jesus, que diz o seguinte no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 27, diz assim: e muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã ou Ciro. Aonde que tinha muitos leprosos? Em Israel. Aonde havia um Deus poderoso para curar. Aonde havia um profeta de Deus que falava e Deus cumpria. Mas aquele povo sabia da palavra, sabia do poder de Deus operante naquele lugar, conhecia a palavra, mas não agia como cria. Não estava disposto a obedecer a palavra de Deus. Não basta ter fé, não basta crer. Tem que ter fé, tem que crer, tem que ter ação, tem que ter obediência. E sabe, meus irmãos, a lepra de Naamã era uma lepra física no corpo dele, tá? Mas existe uma lepra muito mais danosa, muito mais perigosa, que é a lepra do pecado, que está na alma do ser humano. Que assim como a lepra física, vai correndo aos poucos, pelo orgulho, pela soberba, né? Que eu não entendo que era o caso de Naamã, porque se fosse ele jamais teria ido lá nas condições que eu já explanei aqui dentro do que o Senhor me ensinou, me disse. Sabe, minha gente, quando a gente tem a palavra, quando a gente tem o conhecimento da palavra, mas a gente não tem a ação, a obediência, não vamos viver o milagre, a cura na alma. Essa lepra aqui, gente, ela matava o corpo, mas a lepra da alma, que se chama pecado, mata a alma. E sabe o que isso quer dizer, a morte da alma? A eternidade no inferno. Eu quero convidar você hoje, meu irmão. Não importa quem Deus está usando para te dar as diretrizes. Naamã teve a cura, Naamã teve bom êxito porque ele ouviu as pessoas certas, no momento certo, teve a atitude certa. E obedeceu às diretrizes que o Senhor deu para ele. Sabe por quê, gente? Porque essa menina que estava na casa de Naamã era a providência de Deus para curar Naamã. Ela não foi para ali em vão. Ela foi para ali por providência do Senhor para curar esse homem. Tá? Por quê, gente? Porque ele tinha um coração disposto, que nem o povo de Israel tinha. De receber, obedecer a palavra do Senhor, agir conforme ele cria, porque a fé ela é acompanhada de ação. A fé sem as obras é morta, não produz salvação, não produz nada. E aqui não são obras é lógico, envolve várias coisas, gente, mas são obras de obediência à palavra de Deus. Não pense você que só porque você creu, só porque você acreditou, porque crer não é acreditar, crer é agir e viver conforme a palavra de Deus. Não pense que só porque você crê, você está limpo da sua lepra, não. Precisa fazer o que Deus mandou. Precisa fazer o que Deus direcionou. E deixa eu te falar, Deus não está preocupado com as suas diretrizes, não. Deus não está nem aí para o que você pensa. Se está certo ou se está errado o que Ele disse. Tá? O Senhor nunca pediu a nossa opinião sobre aquilo que Ele iria determinar para mim e para você. Ele não está nem aí. Deus tem compromisso com quem obedece a Ele. Sabe de quem que Deus vai curar a lepra da alma? Tirar a morte da alma? De quem tem compromisso de fazer exatamente o que Ele mandou. Você creu, você acreditou, você chegou ao Senhor, mas agora você tem um caminho determinado por Deus para andar, até que a sua alma seja curada da lepra do pecado, que não, gente, não mata só o nosso corpo. Mata a alma. Afasta de Deus. Tira de nós aquilo que há de mais precioso, que é a palavra que pode nos curar, tá?
Jesus morreu por nós? Morreu. Jesus não morreu para nos perdoar? Sim. Mas o sangue de Jesus limpa e purifica. Sim, ele nos limpa e nos purifica. Mas nós temos que crer, agir, obedecer, viver na diretriz que ele determinou. Nós não podemos chegar para o Senhor que nem na mãe e falar, ó, tem um caminho melhor aqui que eu acho mais interessante, Senhor, para eu ser purificado. Se Naamã tivesse de tomar banho lá em Farpá, gente, ele ia morrer com aquela lepra. Sabe por que ele foi curado? Porque ele fez exatamente o que o Senhor mandou através do profeta. Vou falar uma coisa para vocês, gente. É muito atual isso aqui. É muito real para nós hoje em dia, na nossa vida espiritual. Jesus morreu, derramou o sangue dele para nos limpar, para nos purificar e para nos salvar do pecado. Para fazer uma separação entre nós e o pecado. Sabe por quê? Porque ele nos salva do pecado. Ele nos livra do pecado. Ele não nos salva com o pecado. Ele, gente, não morreu por nós para fazer do pecado tolerável. Para impor a si mesmo, a sua própria natureza santa, suportar o pecado do pecador. Não. Tem que haver uma separação. Há um caminho, há uma diretriz. Amém? Deus te abençoe ricamente. Que essa palavra traga entendimento ao seu coração, tá? E ao meu também. E que o Senhor nos dê o coração, o ânimo que Naamã tinha, gente, de obedecer, de fazer exatamente o que o Senhor tinha mandado. Vamos dar ouvidos a quem o Senhor quer usar para falar conosco, né? Deus tem pessoas preparadas ao nosso redor para nos mostrar diretrizes. E se a gente for exatamente como o Senhor nos instruir, nós seremos curados da lepra do pecado dia após dia, né? E vamos morar na glória com Ele eternamente. Amém? Que Deus te abençoe. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.